Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, vamos chegar neste resultado aqui, ó, no Canva gratuito, ó. A gente chegou numa arte muito interessante, num resultado muito legal, ó. E o pós-produção ele dá sempre aquele toque bem interessante para o nosso trabalho, ok? Então, ó, fica até o final que você vai entender como que é simples chegar nesse resultado no Canva gratuito. Lembrando que as imagens estão na descrição, então é só baixar e me acompanhar, ok? E se você quiser ter acesso a essa arte, né, versão feed, versão stories, é só comprar o pack aí, o link está fixado no primeiro comentário. Lembrando que você vai receber a atualização toda semana, só paga uma vez, ok? Então, ó, resolução de 1080 por 1350, resolução de feed para Instagram, ok? Não tem segredo. E bom, se a arte estiver um pouco diferente aí na thumbnail, com certeza a gente chegou num resultado melhor agora. Né, que eu ainda não criei a thumbnail, eu estou pensando em fazer uma iluminação diferente, pegando os dois lados aqui, ó. Então a gente vai testar isso nesse design, tá bom? Vamos ver se vai ficar bom. Opa. Vamos lá, pegar o background aqui, ó, posicionar ele aqui. Colocar ele mais ou menos aqui, ó. Então isso ele tá no formato certo já, ó. Beleza. Em formas a gente vai pegar um quadrado. A gente vai fazer um gradiente aqui, então vamos no preto. Gradiente, segunda cor no preto. Transparência segunda cor, ok. Então, ó, esse gradiente aqui ele vai aqui embaixo, tá bom? A gente vai duplicar um outro e colocar ele na parte de cima. Da parte de cima ele vai ficar um pouquinho mais sutil, tá vendo? Então a gente tem este resultado aqui até o momento. Essa imagem dele a gente vai posicionar aqui no centro, ó. Então, eu acho que a gente vai conseguir chegar num resultado melhor. Vamos testar. Mas, ó. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Vou soltar um pouquinho menor. Mais ou menos aqui. Então eu vou deixar aqui. Esta imagem aqui, a gente pode trabalhar algumas questões. Com um pouquinho de contraste, por exemplo. Talvez diminuir um pouco de brilho, ó. Já fica mais interessante, tá vendo? Um pouquinho só de nitidez, vou deixar a imagem assim. Os efeitos da imagem vou deixar para o final do vídeo, vamos diagramar tudo aqui e depois a gente trabalha nessa imagem, ok? Então, ó, os logos vou copiar e vou jogar eles aqui. Então, tá vendo? Você já imaginou ter acesso a mais de 110 artes profissionais prontas, todas editáveis no Canva para usar tanto no feed quanto nos stories? Isso mesmo, são 2 formatos de cada arte, totalizando mais de 220 designs prontos. Esse é, sem dúvida, o melhor pack esportivo do Canva no Brasil. E tem mais, você vai receber atualizações toda semana, ou seja, sempre vai ter artes novas para editar nos 2 formatos. Tudo que eu lanço aqui no canal, você vai ter acesso lá também. E não para por aí. Junto com o pack, você ainda recebe um e-book exclusivo com mais de 40 páginas sobre a teoria do design gráfico para iniciantes, para você ver como é simples criar artes realmente profissionais. E ainda recebe super aulas completas, onde eu te ensino na prática a criar backgrounds profissionais, posicionar os elementos de forma estratégica, escolher as cores certas e deixar sua arte com cara de designer de verdade. E para fechar com chave de ouro, você ainda entra no nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade exclusiva onde eu e outros designers trocamos ideias, compartilhamos trabalhos e tiramos dúvidas todos os dias. Agora pensa comigo, tudo isso, mais de 220 templates, atualizações semanais, aulas exclusivas, e-book completo e acesso à nossa comunidade no WhatsApp, custaria fácil mais de R$100, concorda? Mas hoje você leva tudo isso por apenas R$37. Sim, R$37. É praticamente de graça tudo que você vai receber. Então não perde tempo, porque esse valor é promocional e vai subir. Clica no primeiro link fixado nos comentários e garante agora o seu acesso ao melhor pack de editáveis do Canva do Brasil. Eles estão aqui. Deixa eu jogar eles aqui um pouquinho para cima, que eu vou deixar mais ou menos aqui. Então beleza. Ele eu posso abaixar um pouquinho. Show. Vamos pegar outro quadrado aqui, ó. Este quadrado a gente vai fazer o seguinte efeito. A gente vai no preto. Vamos no gradiente, preto também, aí a gente vai deixar em 50% nas 2 cores, que aí a gente tem um quadrado quase que com um efeito de vidro, digamos assim, ó, tá vendo? Ele é transparente, mas ele ajuda a gente a ganhar contraste aqui nos logos, tá vendo? Pra gente conseguir visualizar melhor. Ele vai ficar aqui, que a gente pode diminuir, né? Vamos deixar mais ou menos assim, dessa forma. A gente pode colocar um traço aqui, ó, em 2, e na cor branca a gente vai para um gradiente também dessa forma aqui, ó, seguindo a ideia do gradiente de baixo, tá aqui, ó.
Vou colocar isso aqui no branco, vou transparecer essa segunda cor e vou deixar nesse terceiro estilo. Então, em algum momento, essa borda branca ela some. Tá vendo? Então, a ideia do efeito ela é essa. Tá vendo? Dá até um aspecto meio 3D. Fica bem interessante. Ó, com a linha, a gente pode vir pegar uma linha, adicionar essa linha no 2, cor branca, que a gente vai, né, dividir os logos para passar melhor essa ideia de confronto, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode colocar dessa forma aqui. Tô parecendo que tá meio torto, mas eu acho que não. Tá no 0. Então, ok, eu vou deixar aqui, ó, no meio dos logos. Beleza. Agora, a gente vem em texto. Lá, o dia de. Aí a gente vai utilizar a fonte Redinal 7178 no negrito e no itálico, ok? Então a gente vai deixar essa fonte desta forma aqui, ó. A gente vai deixar aqui, ó, dia de bets, ok? A palavra bets a gente coloca numa caixinha diferente, que a gente vai colocar um gradiente nessa palavra, né? E vamos aumentar um pouquinho o tamanho para seguir a ideia da parte de cima. Então, ó, dia de bets, então a gente pode vir pegar aqui, diminuir só um pouquinho, vou colocar aqui em cima, ó. Eu vou colocar atrás da imagem do Anthony, ok? Vou deixar ela aqui, ó, mais ou menos, ó, dia de bets, acho que aqui tá legal. Então, dia a gente pode deixar no branco, normal, tá? E bets a gente pode vir para este gradiente aqui, ó. Então, vocês vão montar o gradiente dessa forma aqui, ó. Selecionou essa cor aqui primeiro, ó. Tá vendo? Então você vai estar com cor sólida, você vai estar com essa cor. Ok? Veio aqui no texto, ó, cor sólida. Você pode deixar assim se você quiser, né? Mas se quiser adicionar o gradiente, você vai clicar em gradiente. Vai adicionar essa cor aqui. Você pode deixar assim também se você quiser, mas eu deixei ele dessa forma. Então eu trabalhei essa cor aqui 2 vezes e deixei aqui no terceiro estilo, tá bom? Então você pode deixar assim, pode deixar assim. Fica ao seu critério, vou deixar aqui no terceiro estilo. Então beleza, nessas duas fontes a gente pode selecionar as duas, a gente pode vir em efeitos, vamos vir em sombreado, a gente pode diminuir a distância, pode zerar a direção, pode aumentar o desfoque, pode aumentar a transparência, e a gente vai colocar isso aqui, ó, ficou bem interessante até, mas eu vou deixar isso aqui no preto, tá? Então dá até para tirar um pouquinho da transparência, porque isso aqui é só para a gente ganhar um pouquinho mais de contraste na hora da leitura, ok? Então beleza, ó, agora eu vou duplicar esta fonte, vou escrever aqui, ó, La Liga, vou tirar o negrito, tá? O negrito não, vou tirar o itálico, né? Vou colocar aqui, ó, La Liga, é o nome da liga, dá para adicionar um logo também se quiser. E aqui vou colocar, ó, 13/11, 19 horas. Não sei nem que dia que é, mas isso aqui é uma informação fictícia, tá? E esse aqui a gente pode tirar do negrito para a gente criar um contraste entre as informações. Aqui, ó, tão legal. Então, essa informação que a gente colocou aqui, a gente pode descer ela só um pouquinho para ela dar uma equilibrada aqui com esse elemento que está um pouco mais pesado desse lado. Ok? Então eu vou descer só um pouquinho aqui, ó. Deixar mais ou menos aqui, ó. Deixar aqui, tá bom. Beleza. Aqui embaixo eu vou escrever o nome do time, tá? Então eu vou copiar daqui porque eu não sei o nome desse time. Então eu vou mostrar para vocês. Ó. Vocês vão duplicar a fonte. Espaçamento, deixei em 0 para mostrar para vocês. Vocês vão duplicar a fonte, vão tirar do negrito, vão tirar o itálico, ok? Pode deixar o efeito aqui de sombreado e vão deixar ela no 11 de tamanho, espaçamento de letra em 800. A gente vai deixar a fonte dessa maneira aqui, ok? Esse gradiente aqui de baixo, eu lembro que eu dupliquei ele para deixar um pouco mais intenso aqui, né? Essa parte de baixo escura, então eu posso deixar mais ou menos aqui, tá vendo? Então legal. A gente já está com este resultado aqui, ó. Quem quiser finalizar aqui já pode finalizar, mas a gente vai trabalhar algumas questões ainda. Então,
Aqui vamos fazer essa busca aqui para a gente adicionar umas sombras. Então a gente pode vir aqui em elementos gráficos para fazer essa busca, né? A sombra ela tá aqui, ó. Para quem conhece o canal já sabe que eu utilizo bastante esse elemento, é um elemento gratuito que eu vou duplicando ele para aumentar a intensidade. Então a gente já tem 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar em 6 aqui, ó. Vou agrupar esses 6 elementos. Agora eu vou posicionar eles abaixo do Anthony aqui. Posso deixar eles aqui, ó. Posso deixar a sombra assim. Tá vendo? Ó, dá para deixar ela assim. Tirar um pouquinho dessa transparência aqui, ó, para não ficar tão agressivo. Vou duplicar. E é essa que eu já vou deixar mais agressivo, que é a que eu vou deixar debaixo do pé dele aqui, ó, de contato aqui, ó, por exemplo. Não fica tão visível de perto, né? Mas essa aqui seria mais a de contato, por exemplo. Essa aqui, ó, por exemplo, dá até para tirar um pouquinho mais da transparência aqui, ó, pra gente visualizar melhor, tá vendo? Então tá aí, ó. Adicionando uma sombra aí. Interessante a gente estar com este resultado. E agora o que eu vou fazer aqui, porque eu quero jogar um efeito de luz diferente, né? Então talvez fique melhor aí, ó. Vou fazer essa busca aqui, eu vou pegar esse elemento gratuito, vou colocar ele aqui, tá? Posso aumentar ele, colocar ele aqui e colocar ele aqui para dar uma reforçada aqui nas luzes do estágio, tá? Então esse elemento aqui, esses dois aqui, eu vou deixar eles apenas acima dos gradientes. Então beleza, agora como que eu faço para seguir essa ideia? Aqui eu estou com um brilho aqui na parte de cima, mas eu quero deixar o brilho nas duas laterais dele. A gente vai utilizar um aplicativo para isso. Então vou fazer o seguinte, ó. Essa imagem aqui eu vou duplicar ela, vou deixar na mesma posição. Tá vendo? Deixar ela na mesma posição. Vou diminuir aqui, ó, o brilho bastante, o contraste. Quero fazer uma ideia parecida com essa aqui, ó. Então aqui a gente tem que posicionar no mesmo lugar, ó, para não conseguir ver de baixo aqui a imagem. Então beleza. Aqui eu vou duplicar a imagem, tá vendo? Ó? E vou duplicar de novo. Então vocês já vão entender o porquê, ó. Então estou com essa imagem aqui, ó, 4 vezes, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso vir aqui nos aplicativos, buscar o Imagem Blender. Para quem conhece o canal já sabe qual que eu vou usar. Vou utilizar esse aqui. Então vamos pegar ele aqui, ó. Então vou em linear. E vou deixar, ó, vou pegar a aresta, tá vendo que a gente tem duas arestas aqui? Então vou deixar as arestas só nas laterais dele aqui, ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa mais ou menos assim. Então vou fazer isso dos dois lados, para quem já entendeu mais ou menos a ideia vai conseguir visualizar como que isso aqui vai ficar. Ó. Agora, a gente já aplicou isso, agora nesta imagem aqui a gente pode deixar ela aqui em cima, né? Então a gente tá vendo, a gente já tem a imagem com efeito, ó, se eu apagar aqui, ó. Já tem essa imagem aqui. Acho que ela não ficou como eu queria. Vou aumentar o brilho. Não, olha, não ficou como eu queria. Então vou dar um Ctrl Z. Vou olhar aqui nessa camada, ó, Ctrl Z, então desfiz o efeito, tá vendo? Porque não ficou como eu queria. Então vou lá de novo, Imagem Blender. Quando você entrar no aplicativo, às vezes ele dá uma bugada, então nas ferramentas você pode ir alternando elas para o aplicativo voltar normal. Então, ó, vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. E não vou diminuir a força dessa vez, vou deixar assim. Agora vamos fazer isso do outro lado, na outra imagem, para a gente ver como que isso aqui vai ficar na prática, tá? Eu acho que vai ficar bom, vamos descobrir agora. Então, estou com a outra imagem selecionada. Então aqui talvez essa parte fique um pouco confusa para quem não está acompanhando o raciocínio, né? Então você pode voltar algumas vezes o vídeo aqui para conseguir entender melhor isso aqui, para ver se vai ficar bom. Eu também nem sei se vai ficar bom, para ser sincero com vocês, mas vamos testar. Ó. Vou salvar. E a imagem ela tá um pouquinho torta. Eu tô vendo do cabelo aparecendo aqui, ó, então a gente só posiciona aqui no lugar correto, ó.
já dá uma melhorada. Acho que esse aqui também tá. Ó, eu tô querendo mexer a imagem de trás. Aí, ó, melhorou. Então o efeito de luz ele tá bem diferente aqui, ó, como vocês podem ver, ele tá muito diferente dessa ideia aqui, ó, tá vendo? Onde a gente escureceu as pernas. Então aqui a gente só deixou claro os dois lados. Então para ficar uma coisa mais uniforme, a gente pode tirar um pouquinho da transparência desse aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? E esse efeito eu acho que ele ficou melhor, viu? Eu gostei dele. Tá vendo? Então dá pra diminuir um pouquinho da transparência. Eu vou deixar ele assim, ó. Gostei mais dele assim. Então ele ficou um pouquinho diferente aqui, ó, desta primeira ideia. Porque aqui a gente tá pegando a luz desse lado e a luz desse lado aqui, ó. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Por exemplo, essa imagem aqui, né, as duas imagens que a gente está com elas recortadas, a gente pode aumentar um pouquinho do brilho, ó. Tá vendo? E dá para deixar dessa forma aqui. E esta imagem aqui, ó, talvez diminua um pouquinho mais da transparência. E tá aí, ó. Então aqui a gente alcançou um resultado mais legal. Eu acho que ficaria mais legal ainda se esse outro lado ele tivesse pegado melhor o efeito. Esse lado daqui, ó, tá vendo? Aí você pode deixar sem também, ó, deixando só um lado aparecendo, também fica legal, tá vendo? Mas eu vou deixar assim, ó, gostei da minha imagem assim. Ok? Se alguém quiser fazer dessa forma aqui, né, eu recomendo que assista o vídeo do Palmeiras, né, que eu fiz do Flávio Lopes, que eu segui essa ideia, e do Olise da França, não sei se é assim que se pronuncia. Né, que eu fiz exatamente a mesma coisa aqui, ó, que eu fiz nesse aqui. Aqui eu segui uma ideia diferente porque eu acho que assim tá mais interessante. Mas aí você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então vamos baixar a imagem aqui, ó. A gente fez, né, algumas gambiarras para fazer um efeito de luz aqui no Canva. A gente tirou neste resultado aqui. Então vou baixar essa imagem para fazer o pós-produção. Gostei mais dessa aqui, para ser sincero com vocês. Acho que ficou mais condizente assim com a nossa ideia. Então vou baixar, eu baixei minha imagem aqui e vou subir ela aqui para a gente poder fazer o pós-produção e chegar num resultado ainda melhor. Então se você chegou até aqui comigo, eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nessa aula, né? Você aprendeu bastante gambiarra também, como que a gente brinca com o efeito de luz aqui com os aplicativos do Canva. Acho que já vale sua inscrição, já vale você deixar um comentário também. O YouTube entende que comentários é a parte mais importante de um vídeo, né? Seria a interação mais valiosa que você pode ter com o meu vídeo para o YouTube divulgar para outras pessoas. Então qualquer comentário seu vai me ajudar muito, né? Ele vai impulsionar meu canal. Então qualquer coisa que você comentar e a sua inscrição é muito bem-vinda. Até se não gostar do vídeo, se ficou confuso, pode deixar nos comentários também, ok? Então ó, baixei minha imagem, agora a gente pode aplicar alguns efeitos nela. Inclusive essa imagem aqui, ó, vocês vão ver ela de capa aí, né? Vocês devem ter visto ela de capa. Ó, brilho, acho que não. Cara, vou primeiro nos filtros. Filtros aqui não tem nenhuma regra, você pode colocar o que você quiser. Tá? E eu vou colocar o extremo, eu gosto do extremo. Tá vendo? Então eu posso tirar um pouquinho da intensidade do extremo. E aqui em contraste, ó, vou colocar um pouquinho de contraste, não muito, claro. Um pouquinho de brilho. Acho que brilho não. Vou deixar assim, dessa forma. Um pouquinho de saturação, um pouquinho de nitidez, um pouquinho de claridade, talvez. E tá aí. Olha o resultado que a gente chegou. Eu acho que aqui, ó, a iluminação ela tá mais condizente. Tanto desse lado como desse lado aqui, ó, tá vendo? Aqui desse lado a gente poderia ter reforçado um pouquinho mais, mas mesmo assim eu gostei mais desse resultado, bem mais desse resultado do que desse aqui, ó. Tá vendo? Pra mim isso fica mais condizente com a ideia realista, tá vendo? Então, vou tirar aqui a pós-produção pra vocês verem a diferença, ó. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima.
Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.